se você estiver dentro do carro do seu pai e sua mãe e não estiver usando cinto de segurança e for parado por um guarda de trânsito, o que é que acontece? Você vai ser multado, porque você está infringindo a lei. E por que você é multado? É para eles ganharem mais dinheiro só por causa disso? Não, é porque é para proteger você, porque se acontecer um freio brusco, um acidente, você pode ser arremessado do carro e pode sofrer até a morte. Então, as leis, o nosso mundo ele é feito de leis. As leis de trânsito é um bom exemplo disso, né? Você anda por aí, você vê várias placas dizendo, pare, não faça isso, cuidado. Então, as leis do nosso mundo, elas não existem para nos oprimir, elas existem para nos proteger das consequências daquilo. Então, o filho de crente, aquele que cresceu na igreja, que está crescendo na igreja, ele aprende desde cedo aquilo que é certo e o que é errado, e tem mais chances de fazer aquilo que é certo e se proteger das consequências do pecado. Por exemplo, uma pessoa que não cresceu com discernimento se usar drogas é pecado, se entrar em relacionamentos errados, amizades erradas é pecado, ela vai ter muitas consequências que uma pessoa que, por exemplo, cresceu na igreja e teve esse entendimento, ela não vai sofrer. Então, o filho de crente, ele tem mais entendimento e possibilidade de fazer o que é certo. Então, nesse sentido, vocês acham que ter crescido na igreja é um privilégio? É um privilégio, não é? Você aprende desde cedo de como se proteger das consequências do pecado. Você pode se dar bem na vida nesse sentido, à frente de outra pessoa que não conhece o que é certo e o que é errado. E nós sabemos que nenhuma semente é neutra, a Bíblia diz, né? Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. E a palavra de Deus, ela tem diversas promessas de bênçãos, de paz, de prosperidade, de felicidade para aqueles que escolhem obedecê-lo. Vocês sabiam disso? Vocês sabem qual é o primeiro mandamento com promessa na Bíblia? Honrar pai e mãe, Felipe, exatamente. Sabe qual é a promessa que Deus diz para quem honra pai e mãe? Viver muitos dias na terra. Ou seja, aquele que não honra pai e mãe não vai ter bons dias nessa terra. Não vai ver uma vida boa. Não vai estar plantando uma semente que no futuro vai dar maus frutos. Então, nós, filhos de crentes, aqueles que cresceram na igreja, aqueles que tiveram conhecimento da verdade, podem, se eu escolher obedecer, ter uma boa vida, ter dias longos nessa terra. Olha que promessa maravilhosa que Deus está dizendo claramente o caminho que a gente deve seguir. Então, para quem já teve o sentimento de o crente não pode fazer nada, não pode isso, não pode aquilo, é uma prisão. A verdade é que em Cristo nós deixamos de ser escravos da nossa própria vontade, escravos do pecado, e nós temos a verdadeira liberdade, porque nós sabemos o que é o certo e o que é errado. E diferente de Adão e Eva, vocês já tiveram raiva de Adão e Eva? Mas por que vocês fizeram isso? Não foram inteligentes, tinha tanto fruto para comer, por que comer logo que ia trazer tanta desgraça para o mundo? Às vezes a gente não pensa assim. Então, a gente tem a palavra de Deus que nos diz exatamente o que não fazer. Então, vamos ser mais inteligentes que Adão e Eva, né? Se a gente já sabe o que vai dar no final, então é melhor escolher obedecer, né? É melhor obedecer do que sofrer as consequências do pecado, da desobediência, não é verdade? Então, da mesma forma, vamos ser inteligentes nas nossas escolhas e não vamos mais cair no ponto da serpente, dizer, come esse fruto aqui, não vai acontecer nada, você vai ser igual a Deus, vai ser algo bom. Da mesma forma que vem alguém te diz, vamos fazer tal coisa, ninguém está vendo, não vai dar em nada. Vamos usar alguma coisa que não agrada a Deus. Enfim, o que vocês podem aplicar aí no dia a dia de vocês, o que vocês ouvem da serpente, qual é a serpente que tem na vida de vocês? Que quer mentir, dizendo que não vai acontecer nada. É só ser inteligente, né, gente? Não vamos ser igual a Adão e Eva. Se a Bíblia diz que o pecado traz consequências, eu prefiro ficar com a palavra de Deus do que com a serpente que quer dizer pra gente que aquilo não vai dar em nada, não é verdade? O exemplo de Adão e Eva nos ensina muito sobre isso. Vocês já sentiram esse outro sentimento? O sentimento de, será que eu estou perdendo o mundo lá fora? Eu estou aqui todo dia na igreja, os meus coleguinhas estão aí em festas,
jogam, assistem tudo que eles querem, os pais deles não dizem nada, eles têm dinheiro, eles têm um relacionamento que quiser, têm fama, são os queridinhos na escola, são os populares, eu sou um crente. Será que eu estou perdendo tudo isso? Será que eu estou perdendo o mundo lá fora? Vocês já sentiram isso? Alguém já sentiu, tipo, e se eu me desviar assim, só para saber como é que é e depois eu voltar para a igreja? Só para saber, eu não sei como é lá fora. Vocês já sentiram isso? Eu confesso que eu já pensei assim, mas como será se eu viver o mundo lá fora? Será que a gente perde? E vocês querem saber a verdade? Que alguém na Bíblia teve tudo isso. Teve dinheiro, teve fama, teve todas as mulheres que ele quis, teve os amigos, pessoas iam de longe para ver ele, porque ele era alguém muito famoso, muito querido. Ele podia comprar as carruagens que ele queria, ele tinha tudo que alguém pudesse imaginar. Imagina a coisa que você mais quer, um Nintendo, um Xbox, não sei o que, tudo isso ele podia comprar. Você sabe quem é essa pessoa da Bíblia? Salomão teve tudo que ele desejou. Alguém pode ler a partir daqui? Ah, não, peraí. Eclesiastes 2:10-11, o rei Salomão, ele reflete sobre a busca dele pela felicidade, através do prazer e da riqueza. Então, Salomão buscou tudo isso, ele tinha tudo isso. Agora sim. Alguém pode ler? Pode ler, Felipe? Bem alto. Não neguei nada do que meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Contudo, quando avaliei tudo que eu fiz, e o trabalho que eu tanto me esforcei para realizar, percebi tudo foi inútil. Fui cobrar para o peito. Não há satisfação que se faz debaixo do sol. Gente, vocês têm noção de tudo que ele está falando? Ele diz que tudo que os olhos dele desejaram, ele teve. Eu quero um carro, uma Ferrari, ele teve. Eu quero o melhor videogame do ano, ele teve. Eu quero aquela menina mais bonita na minha escola, ele teve. Ele podia ter tudo, ele foi o mais famoso, mais rico, mais poderoso. Ele teve tudo isso. Tudo que a gente um dia pode desejar, pensa naquilo que você mais deseja, assim, aquela vontade que você mais tem. Queria tanto ter isso, queria tanto. Salomão pode ter tudo. Ele diz, eu não neguei nada, tudo que eu quis eu tive. Eu não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Tudo aquilo que era prazeroso para ele, ele teve. E aí sabe o que ele diz? Qual é a conclusão que ele chegou? O Felipe leu aí. Quando ele olhou para trás, que ele avaliou tudo que ele tinha feito, tudo que ele fez para tentar se sentir realizado, se sentir feliz, ele percebeu que tudo foi inútil. Ele diz, foi como correr atrás do vento. Vocês já tentaram correr atrás do vento? Ainda bem, porque é inútil. Não dá para a gente correr atrás do vento, não dá para pegar o vento, não dá para alcançar. Salomão diz que tudo que ele conseguiu fazer, tudo que ele conseguiu conquistar, foi como correr atrás do vento. Foi inútil, não adiantou nada. Ele teve tudo que ele quis, não negou nada ao coração dele, nada que ele desejou, ele deixou de ter. E ele diz que foi inútil e que não houve satisfação. Ele diz, não há satisfação no que se faz debaixo do sol. Sabe o que significa debaixo do sol? Essa vida aqui. Ou seja, ele quer dizer que ele descobriu que só existe satisfação, só existe alegria e prazer no que está acima do sol. No céu, nas coisas espirituais. Aqui, debaixo do sol, é tudo inútil, tudo vaidade, nada que satisfaz o coração. Então, quando a gente sente um sentimento de, se eu tivesse aquilo, se eu fizesse aquilo, se eu fosse aquilo, se eu realizasse esse meu sonho, Salomão teve tudo isso que a gente sempre quis. Ele teve esse privilégio de ser seu na vida. E ele dá um spoiler pra gente. Não valeu a pena. Não vale a pena, nem tente. Nem tente achar que é naquilo, nesse seu sonho que está a sua felicidade, porque não está. Calma. Eles não viram mesmo? Misericórdia.
Mas quem está perdendo, então presta atenção. Gente, vocês passaram a noite acordada, a noite orando, né? Na vigília. Muito cansado. Eu queria que vocês prestassem atenção na aula. Então, gente, vamos ser inteligentes de novo. Vamos ser anti-Adão e Eva. Vamos ser inteligentes. Se o homem mais sábio, mais inteligente, mais famoso, mais rico, mais poderoso do mundo, que teve tudo isso, ele provou, viveu tudo isso e disse, não vale a pena. Ele deixou aviso pra gente, ó, não vale a pena. A gente vai acreditar no nosso coração? A gente vai acreditar que é no nosso sonho que existe a satisfação, a plena felicidade? Quando eu ter isso, quando eu for isso, eu vou ser plenamente feliz? É só ser inteligente e acreditar naquilo que a Bíblia diz. O homem mais rico do mundo diz que se sentiu vazio, tendo tudo. Imagina você ter tudo que você sempre quis e se sentir vazio. Foi assim que Salomão se sentiu. E ele deixou um aviso pra gente de que não vale a pena. Nada do que está debaixo do sol vale a pena satisfazer. É como correr atrás do vento. Então, ainda há dúvidas de que verdadeiramente pode ser feliz alguém que vive para curtir o mundo e ter aquilo que o mundo tem a oferecer? Não, né? Salomão já deixou aviso para a gente. Não vale a pena. Não é verdadeiramente feliz. Então vocês podem ter certeza de que vocês não estão perdendo nada no mundo lá fora. Porque Salomão já viveu isso para a gente e deu spoiler. Não vale a pena provar o que tem no mundo lá fora. Porque não existe prazer debaixo do sol. Apenas nas coisas celestiais. Então, é um privilégio crescer na igreja? É um privilégio. A gente não precisa gastar nossa vida inteira correndo atrás do vento para depois descobrir que foi inútil. A Bíblia já disse pra gente que é inútil. A gente não precisa perder o nosso tempo com as coisas do mundo. Outro exemplo na Bíblia é a história do filho pródigo, que todos vocês devem conhecer, não é verdade? O filho pródigo, ele era filho de um grande fazendeiro. E ele chegou para o pai dele e estou cansado dessa casa, estou cansado dessa vida. Todo dia tem que acordar cedo, tem hora para dormir, tem hora para acordar. Tem que cuidar ali dos cavalos do meu pai, eu tenho tudo isso para fazer. Eu estou cansado disso tudo, eu quero saber o que está aí no mundo lá fora. Eu quero saber o que o mundo tem para oferecer. Eu vejo os meus amigos fazendo aí tudo o que eles querem, eu também quero saber como é isso. Chega de regras. Eu quero saber o que o mundo tem aí, o que os meus amigos, quando vai para essas festas, o que eles fazem, como é namorar todo mundo que eles querem. Eu também quero ter essa sensação. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar no meu pai. Tá tudo bem, pai? Eu vou chegar no meu pai e vou dizer, pai, eu quero sair de casa. Gabi, eu vou chegar no meu pai e dizer, pai, já deu, não quero mais viver na sua casa é cheia de regras, sua casa eu não posso fazer nada, eu quero ser como os meus amigos, eu quero viver tudo que o mundo tem para me oferecer. Me dá a minha parte da herança e me dá tudo aquilo que o Senhor tem para me dar. Vocês já viram quando uma pessoa rica morre e depois os filhos ficam disputando a herança? Quem vai ficar com a casa, quem vai ficar com o carro? Da mesma forma foi o filho pródigo, mas ele não esperou o pai dele morrer. Ele disse, me dá logo tudo que é meu de direito, a minha parte da herança, dinheiro, porque eu vou aí sair pelo mundo e fazer tudo que eu quiser. E aí o pai dele deu a parte dele da herança e ele saiu pelo mundo e gastou com tudo que ele quis. Ele foi para festas, ele ficou com todas as mulheres que ele quis, ele gastou o dinheiro dele com os amigos, ele se divertiu, ele bebeu, ele foi aparentemente feliz. Mas quando o dinheiro dele acabou, sabe o que aconteceu? Todos os amigos dele foram embora, as mulheres com quem ele ficou deixaram ele, e ele se viu sem dinheiro nenhum, ele se viu mendigando. E aí ele se submeteu a cuidar de porcos, ele se ofereceu para cuidar de porcos de uma pessoa, de uma fazenda bem ruim, para ter como se sustentar. Imagina, ele viveu tudo isso e depois estava ali mendigando e cuidando de porcos. E ele
naquele momento ele pensou, a casa do meu pai, eu tinha conforto. Na casa do meu pai eu tinha alimento, eu tinha segurança, eu tinha paz, eu tinha um lugar para dormir. O meu pai me amava, meu pai cuidava de mim e ele se importava. Agora eu vejo que aquelas leis, que aquelas regras da casa dele não eram chatas, eram necessárias. A vida precisa de leis. É assim que as coisas funcionam. E lá é que eu era verdadeiramente feliz. E não assim, seguindo tudo que eu quero, fazendo tudo que eu quero. E foi nesse momento que ele se viu na miséria, que ele chegou ao arrependimento. E ele percebeu que tudo o prazer que ele viveu era tudo ilusão. Assim como Salomão, ele chegou àquela conclusão de que não valia a pena. Não valia a pena experimentar tudo que o mundo tinha a oferecer. Que era na casa do pai dele que ele era verdadeiramente feliz. Então, você sabe o que o filho pródigo fez? Ele pensou, meu Deus, eu esperei nem o meu pai morrer e pedir a minha herança, a minha parte na herança. Com que cara agora eu vou chegar no meu pai e dizer, pai, isso eu estava certo. Era aqui que era o meu lugar, aqui que eu era feliz. Ele disse, meu Deus, o meu pai não vai me aceitar. Eu fiz tudo isso com ele agora. E ele pensou, já sei, eu vou me oferecer como empregado dele. Ele tinha tantos funcionários, os funcionários do meu pai naquela fazenda viviam muito bem. Eu estou aqui mendigando, querendo comer comida de porco, de tanta fome, de tanta miséria que eu estou. Então ele chega na fazenda do pai dele, e quando ele está se aproximando, o pai dele está lá na janela, Gabi, e o pai dele estava à espera da chegada dele. Que assim que o pai dele avista ele corre para o abraço dele, põe roupas novas, tira aquela roupa fedorenta a pouco, tira tudo, dá novos sandálias a ele, restaura toda a vida dele, e o filho diz, pai, me recebe como empregado seu, porque eu sei que eu não mereço nem ser mais chamado de seu filho, eu fiz tudo isso com o senhor, e eu não mereço nem ser chamado de seu filho, o senhor me aceita como empregado? E o pai dele recebeu ele com todo amor e disse, você é meu filho, você estava perdido e foi achado. Então a história do filho pródigo, ele nos diz, vocês podem se colocar aqui como o filho pródigo, como alguém que cresceu na igreja e que quer conhecer o mundo. Alguém que vê a igreja como um lugar às vezes chato, cheio de regras, mas quando percebe a realidade do mundo lá fora, é que percebe que na verdade as coisas funcionam dessa forma, que na verdade as leis nos protegiam das consequências do pecado. Que era na igreja que realmente existia a presença de Deus, a presença do Pai, que nos faz verdadeiramente felizes e satisfeitos. E não no mundo lá fora, nos amigos, nas amizades, nos amores, nas festas. Então, a história de Salomão e do filho pródigo nos ensinam que a verdadeira felicidade está na presença de Deus. Não está em nada debaixo do sol, não está em nada dessa terra, sim nas coisas espirituais. Então, nós temos esses dois alertas na Bíblia, dizendo que não vale a pena. Então, se nós formos inteligentes, nós podemos viver uma vida melhor do que Salomão e que o filho pródigo viveu. Então, sejamos sábios, né? Não vamos esperar passar pela miséria, desejar comer comida de porco, para entender que é na casa de Deus, que é na casa do Pai que está tudo aquilo que nós precisamos. Que às vezes o mundo pode oferecer coisas aparentemente prazerosas, legais, divertidas, mas na verdade é tudo uma ilusão, que quando a gente cair a ficha, é que a gente vai entender que a verdadeira satisfação ela existe somente em Deus. Por isso que ser cristão não significa perder, eu estou perdendo o mundo lá fora. Não, eu estou ganhando a minha vida, eu estou deixando de perder o meu tempo com aquilo que Salomão já falou que não vale a pena. Não existe nada debaixo do sol que satisfaça meu coração. Então nós podemos ser sábios e escolher a presença de Deus. Agora, uma outra pergunta. Você já achou a vida eterna? Pensei com você, eu já achei mesmo a vida eterna? Será que eu realmente nasci de novo? Porque ser cristão não é apenas frequentar uma igreja, não é ser uma boa pessoa, tirar boas notas na escola, as pessoas olharem e dizer, nossa, ele é uma boa pessoa, ele faz coisas tão legais, ele conhece a Bíblia, ele sabe muito de Deus. Isso não significa apenas ser cristão, não significa que a pessoa conheceu Jesus e vai morar no céu.
Porque a verdadeira conversão, nascer de novo, significa ter uma experiência espiritual, de perceber o quanto que é pecador, o quanto que necessita de Jesus. E que o pecado, o salário do pecado é a morte eterna, é a separação de Deus. Todo pecado a gente sabe, vocês já devem saber, que todo pecado vai ser castigado, ou em Jesus, ou em nós, a depender se nós aceitarmos o sacrifício de Jesus sobre a nossa vida. Então, ser cristão não é sair para a igreja, conhecer a Bíblia e fazer coisas boas. É conhecer intimamente a pessoa de Jesus e ter um relacionamento, uma experiência pessoal com Ele. Eu pensei que vocês, será que eu já tive uma experiência pessoal com Jesus? Então, se você acha que ser crente, ir para a igreja é uma prisão, é algo chato, é cansativo, é desagradável, é um tédio, então provavelmente você ainda não nasceu de novo. Provavelmente você ainda não encontrou a vida eterna. Você ainda não conheceu Cristo verdadeiramente. A renúncia que o cristão vive não vem de uma lista de regras do que pode ou do que não pode fazer. Ela é fruto de um coração que encontrou algo muito maior. A Bíblia fala a história de um homem que estava andando pela rua e ele encontrou uma coisa no chão e cavou assim e ele fez: aqui existe cavado um grande tesouro. Esse tesouro vale muito, 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 muito dinheiro, mais do que eu jamais conseguiria conquistar a minha vida toda se eu trabalhasse. E sabe o que esse homem fez? Ele vendeu tudo que ele tinha, vendeu tudo, todas as posses, todas as casas, todos os cavalos, para comprar aquele terreno onde ele achou aquele tesouro. Quer falar? Ele vendeu tudo só para possuir aquele terreno, porque as pessoas dali não tinham conhecimento, não sabiam que aquilo que estava enterrado era um grande tesouro, mas ele sabia, e ele pensou: vou vender tudo que eu tenho para comprar esse terreno e ficar com esse tesouro. Imagina só o quanto que devia ser valioso alguém chegar ao ponto de fazer tudo que ele tinha conquistado na vida toda só para comprar um terreno onde tinha um tesouro muito valioso. Aquele tesouro então devia valer muito, não é verdade? A pessoa chegar a esse ponto de eu deixar tudo para trás para possuir só esse pedacinho de terra, que aparentemente ninguém está dando nada por ele, mas eu sei que ali tem um tesouro que vale mais do que tudo que eu tenho. Então, da mesma forma, é o reino de Deus. Ele é algo de valor inestimável, que apenas aqueles que encontraram o tesouro são capazes de ver todo o resto como nada. O que é eu deixar algumas amizades que me atrapalham frente a ser amigo de Deus? O que é eu renunciar a falar palavrão e ter condutas erradas frente a ser amigo de Deus? O que é eu deixar, sei lá, de ir para uma festa que todos os meus amigos estão indo frente a morar no céu? Gente, dá para comparar uma coisa dessa? Não dá. É algo muito valioso que apenas aqueles que encontraram esse tesouro são capazes de renunciar a todo o resto. Então, ser cristão não é chato, porque o verdadeiro cristão, ele encontrou esse tesouro escondido. O reino dos céus é um grande tesouro que vale mais que todo o dinheiro, que todo diamante, que toda festa, que toda amizade, que tudo que esse mundo pode oferecer, Deus já nos ofereceu. Por isso que para o cristão, as renúncias não são algo difíceis. Não é algo difícil, porque ele já encontrou um tesouro muito maior. E é por isso que ele é capaz de renunciar a qualquer coisa. Vender tudo que ele tem, deixar tudo que ele tem só para possuir aquele tesouro. Outro ponto sobre você já ter encontrado a vida eterna é que existe um antes e um depois de quem encontrou a vida eterna. Alguém pode ler esse versículo? Qual é o nome dele? Esqueci, João. Gustavo, pode ler esse versículo? Bem alto. No Coríntios 5:17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas antigas já passaram, esse tudo se fez novo. Então a Bíblia diz que aqueles que já conheceram a Cristo são uma nova criatura. Existe um antes e um depois de quem conheceu a Cristo. Vocês conhecem a história do apóstolo Paulo, né? Vocês já pararam para
prestar atenção na grandiosidade da história dele, ele era um homem religioso, ele era um homem zeloso. O apóstolo Paulo era um homem zeloso com as coisas de Deus, com aquilo que ele acreditava ser o certo. E ele via os cristãos como os que estavam fazendo as coisas erradas. E ele perseguia os cristãos, ele açoitava os cristãos. E aí, quando ele estava no caminho para Damasco, ele estava no seu cavalo e ele teve um encontro com Deus, um encontro pessoal com Jesus, que foi tão poderoso, que foi tão transformador, que ele deixou de ser aquele que perseguiu os cristãos para ser um cristão. Vocês têm noção do que é isso? De quanto esse encontro com Jesus foi poderoso na vida dele, ele se tornou exatamente aquilo que ele odiava. Ele odiava os cristãos, ele aceitava os cristãos. E Jesus, após ele conhecer a Cristo, ele se tornou cristão. Imagina se ele visse antes e depois dele. Um dia ele parasse para pensar que um dia ele se tornaria um cristão. Isso é uma coisa que só Jesus pode fazer, porque Jesus convenceu o coração dele de que o cristianismo é que estava correto. E o apóstolo Paulo, quem diria, se tornou um dos maiores defensores e propagadores do cristianismo, aquele que lutava para matar os cristãos, para acabar com esse povo, acabar com o cristianismo, se tornou simplesmente o maior propagador do cristianismo. Vocês têm noção disso? Do antes e do depois da vida do apóstolo Paulo? É isso que Jesus fez com ele. A história de Zaqueu, vocês conhecem, né? Um homem baixinho que queria ver Jesus enquanto Jesus estava passando, e aí ele teve uma ideia de subir na árvore, porque era muita gente, ele era baixinho, ele não ia conseguir encontrar Jesus. E aí ele subiu uma árvore bem alta, e Jesus avistou ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou jantar na sua casa. E Zaqueu, ele era um cobrador de impostos da época dele. Ele era um homem desonesto. Ele cobrava além do que era necessário. Se uma pessoa devia R$10, ele cobrava 20, 30 e ficava com o dinheiro que sobrava. Ele era um homem desonesto. Mas um dia ele se interessou em conhecer a Jesus. E a partir desse interesse dele, Jesus disse: eu vou jantar na sua casa. E ali naquele dia ele teve um encontro com Jesus. E ele deixou de ser aquele homem desonesto para ser um homem honesto. Em vez de roubar as pessoas, ele passou a restituir aquilo que ele roubou. Ele disse: se eu roubei fulano, eu vou devolver 4 vezes mais para essa pessoa. Eu não quero mais ser essa pessoa. Jesus me disse que não é para ser assim. Eu conheci a verdade, eu conheci Jesus. Eu não preciso ser assim, eu não preciso ser desonesto. Isso não é certo. Então, um homem que era ganancioso, que via no dinheiro algo para sua felicidade, para o seu prazer próprio, a partir do momento que ele conheceu Jesus, ele viu que não era nisso que estava a felicidade, que ele não precisava daquilo, que ele já tinha encontrado a vida eterna em Jesus e que era mais valioso do que o de todo o dinheiro que ele poderia roubar de alguém. Então esse é o antes e o depois da vida de Zaqueu. A história de Pedro, o discípulo de Jesus. Vocês conhecem, né, a história de Pedro? Pedro andou com Jesus, Pedro foi um discípulo de Jesus, esteve lá em vários momentos da vida de Jesus. Mas ainda faltava algo na vida de Pedro. Faltava um encontro assim, verdadeiro na vida dele. Porque apesar de ser um amigo de Jesus, de estar sempre ali perto dele, por exemplo, de estar sempre na igreja, cresceu na igreja igual a gente, ele foi capaz de negar a Jesus. Não uma, não 2 vezes, 3 vezes ele negou Jesus. Perguntaram a ele: você não é amigo de Jesus? Não é você aquele que andava com Jesus? Ele disse: eu não. Isso quando Jesus foi preso, né? Ele não queria ser preso também. Ele viu que iam fazer coisas ruins com Jesus. Ele disse: eu não, você está me confundindo. Ele negou Jesus 3 vezes. Ainda faltava um encontro de Pedro verdadeiramente com Jesus. E isso só aconteceu após a ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, Jesus fez questão de encontrar Pedro lá na praia, porque Pedro era um pescador. E foi ali, naquele lugar, que ele realmente teve um encontro com Jesus e entendeu que
ser aquele que negava Jesus, ele se tornou um líder corajoso. Em vez de ser covarde, de se esconder, de dizer, não, eu não conheço Jesus, não faço nada comigo, ele foi corajoso. E ele foi um dos maiores homens da igreja primitiva, pregando o Evangelho. E em vez de ser aquele homem que negava Jesus, Pedro foi um homem que morreu, também crucificado, como Jesus, só que de cabeça para baixo. Ele disse, eu não sou digno de morrer como Jesus, me coloque de cabeça para baixo. Ele foi perseguido por pregar o Evangelho. Então daqui vocês podem perceber o quão poderoso foi esse encontro com Jesus, que transformou ele de alguém que negava para alguém que afirmava, alguém corajoso que passou a pregar o Evangelho a ponto de morrer por isso. Foi isso que Jesus fez na vida dele. Foi esse encontro pessoal que Deus fez na vida de cada um deles, de Paulo, de Zaqueu, de Pedro. E em todos os tempos, em todos os lugares, na história da humanidade, todos aqueles que entregaram as suas vidas a Cristo tiveram uma transformação. Existe um antes e um depois. Mesmo crescendo na igreja. Eu cresci na igreja, mas existe um antes e um depois que eu encontrei verdadeiramente, profundamente a Jesus. Eu era uma pessoa medrosa, eu era uma pessoa tão tímida, você não tem noção. Às vezes ainda existe um pouquinho de resquício dentro de mim. Mas Deus me tirou todo o medo. Eu tinha medo de morrer. Eu tinha medo de encontrar um dia, estar diante de Deus, porque eu não sabia como eu ia enfrentar Deus. Eu tinha ciência dos meus pecados, de que eu era uma pessoa pecadora. Eu pensava, eu tinha medo. E Deus, mesmo estando ali na igreja, mesmo crescendo na igreja, fazendo as coisas certinhas, eu tinha tudo isso dentro de mim. Mas quando eu tive um encontro profundamente com Jesus, Ele me tirou tudo isso, Ele me fez uma nova pessoa. Então vocês sabem, né? Filho de crente não é crente. A salvação é individual e todos nós precisamos tomar essa decisão. E vocês vão perceber, aqueles que encontraram, aqueles que ainda não encontraram verdadeiramente a Cristo, que vai existir um antes e um depois na vida de vocês. Assim como foi na vida do Pedro, do Zaqueu e do Paulo, vai ser na vida de vocês. E vocês vão perceber que existe um antes e um depois. Outro dilema na vida de quem cresceu na igreja. A crise de identidade. Quem será que eu realmente sou? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que de tantas famílias, de tantos países, tantas religiões no mundo, por que eu nasci exatamente nessa família, nessa igreja, com esses pais, nessa cidade, nessa igreja? Vocês já pararam para pensar nisso? Que Deus escolheu exatamente essas opções para vocês. Eu vou colocar ele aqui, ele vai estudar nessa escola, vai ter esses pais, eu vou colocar ele nessa igreja. Enquanto tantas outras pessoas, isso na verdade é um privilégio, porque enquanto tantas outras pessoas só são iluminadas pela verdade do Evangelho após adultas, depois de tarde, nós que crescemos na igreja temos o privilégio de encontrar Jesus desde pequenos, desde cedo, e nós podemos ver, conhecer o Evangelho e viver muitas coisas em Deus. Vocês já se questionaram, será que eu estou na igreja seguindo apenas a fé dos meus pais e que isso talvez não seja para mim? Vocês já pensaram nisso? Eu já pensei. Será que eu estou na igreja só por uma tradição familiar? Meu pai é crente, meu avô é crente, meus tios todos são crentes, acho que você também. Ou será que vocês sentiram exatamente isso? É isso que é para mim? Vocês já tiveram crise de identidade? Eu já tive. Eu cresci na igreja. E quando chegou esse momento, eu confessei a Jesus com 11 anos de idade, eu era criança. E a minha escolha foi consciente, foi racional. Eu entendi o Evangelho e eu disse, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Eu tinha 11 anos. Mas aí quando eu fiz 16, 17, eu pensei, será que eu realmente sou crente?
meu caminho. Esse foi o caminho que os meus pais me apresentaram, mas e o meu caminho? A minha vida, o meu futuro? O que é que eu vou escolher para mim? E aí, quando eu tinha ciência de que eu era pecadora, de que eu precisava de Jesus, porque eu percebi na minha alma, e quando eu me vi no meio dessa crise de identidade, eu ainda não era batizada, eu estava para decidir o meu futuro, e aí chegou aquele ponto de decisão e eu me sentia com vergonha, eu me sentia angustiada, e eu pensava, meu Deus, o que é isso? O que é que eu faço? Será que eu sou crente? Será que eu sou salva? Será que eu não sou? Será que eu era só uma criança? Eu fiquei confusa, eu fiquei angustiada, eu fiquei com medo, e isso me causou uma crise de fé, uma crise de identidade. E aí eu percebi, hoje eu posso dizer para vocês, que eu não fui a única a passar por isso. E se você sentir isso, você não é a única a passar por isso. Vocês sabiam que na Bíblia tem uma pessoa que passou por uma crise de fé? A Bíblia relata a história de homens de Deus, que passaram por crise de fé. E uma delas, porque quando nós nos sentimos perdidos, a nossa vontade é de fugir. Eu quero fugir desse problema, eu não quero pensar nisso agora, eu tenho muita coisa para fazer, eu preciso me concentrar nos estudos, eu gostava muito de estudar, de ser uma pessoa dedicada na escola, e isso estava me atrapalhando. Foi realmente uma crise de identidade, aquilo me angustiava, eu não conseguia dormir, de pensar quem eu sou, será que eu sou crente? Será que esse caminho é para mim? Será que eu realmente conhecia Jesus? E aí aquilo me causou uma crise, medo, angústia, e eu só queria fugir, eu não queria pensar nisso, eu não queria sentir mais aquilo que estava dentro de mim. E vocês sabiam que alguém na Bíblia também passou por isso? Jonas passou por isso, ele quis fugir de Deus. Vocês conhecem a história de Jonas? Jonas era um profeta de Deus, e ele recebeu uma ordem de Deus, dizendo: vá e pregue para os ninivitas, o povo de Nínive, e pregue o meu evangelho para aquele povo, porque lá tem pessoas que eu quero salvar. E Jonas, quando recebeu aquilo, ficou: meu Deus do céu, Nínive, aquela cidade horrível, aquele lugar pagão, aquele povo que não teme a Deus, eu pregar para aquele povo? Eu não vou não. E o que ele fez? Ele fugiu. Deus mandou ele para uma direção, ele pegou um barco e foi para outra direção. Ele fugiu para Tarsis. E ele deu ouvidos à voz do medo do coração dele. Ele foi medroso e ele fugiu da ordem de Deus. Mas, quando ele entrou naquele barco, uma grande tempestade começou a acontecer. Chuva, e a água entrando dentro do barco. E os tripulantes ficaram com muito medo. Eles nunca tinham visto uma tempestade tão cruel como aquela. E eles começaram a jogar as cargas do barco para ver se o barco não afundava. E eles tendo prejuízo, jogando várias coisas para fora, chovendo. E aí Jonas pensou: a culpa é minha. E ele chegou para aqueles homens e disse: eu sei por que isso está acontecendo. A culpa é minha, porque eu estou desobedecendo a Deus. E eu já entendi, esse sinal é porque Deus está me dizendo que não é para eu ir para Tarsis, é para eu ir para Nínive. E aí eles ficaram: o que a gente faz? Ele disse: o problema sou eu, então vocês vão ter que me jogar nesse mar, me tirar desse barco. E aí aqueles homens jogaram Jonas no mar. E imediatamente a tempestade passou e tudo se acalmou. E aí Deus enviou um grande peixe que engoliu Jonas. E Jonas ficou dentro da barriga desse peixe por 3 dias e 3 noites. E ali, sabe quando o filho pródigo se viu no meio daquela fazenda horrorosa, cuidando de porcos, desejando comer a comida dos porcos, que ele se viu na miséria? Foi o fundo do poço do filho pródigo? Dentro da barriga daquele grande peixe foi o fundo do poço da vida de Jonas. E ele precisava ser resgatado daquele lugar. Foi quando ele percebeu: eu não devia ter desobedecido a Deus. Eu deveria ter obedecido desde o começo e ter feito aquilo que ele esperava de mim. Então pense aí, Jonas, um profeta, um homem de Deus, um homem que pregava a palavra de Deus, ele viveu uma crise de fé.
podemos fazer como o Jonas, de pagar um alto preço para descobrir qual é o caminho certo. Nós que crescemos na igreja, nós já sabemos qual é o caminho certo, na verdade. Aqueles que tiveram encontro com Cristo, que foram convencidos pelo Espírito Santo, já sabem qual é o caminho a ser seguido. De que realmente é na presença de Deus que nós encontramos a paz, a felicidade, e nós sentimos que é a direção certa, que é cumprir a missão que Deus tem para as nossas vidas. E foi isso que Jonas fez, depois que ele passou pela barriga do grande peixe, o peixe cuspiu ele na praia, e ele foi para Nínive e ele pregou para aquelas pessoas ruins e foram salvas, e elas se arrependeram, e Jonas cumpriu a missão que Deus tinha para a vida dele. Então agora eu pergunto, qual é a missão que Deus tem para a vida de vocês? Vocês já pararam para pensar nisso? Qual é a missão da vida de vocês? Por que vocês estão no mundo? Mesmo tendo sido rebelde e desobediente, Jonas encontrou a restauração da vida dele, né? Ele voltou de volta para o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele buscou a presença de Deus no fundo do poço e voltou atrás e viu que era o caminho certo a ser seguido. Então, Deus está sempre pronto para nos revelar quem nós somos. Se você está passando por uma crise de identidade como eu já passei, você pode ter certeza que é no momento da crise, que é no momento do medo, da dúvida, da angústia, que Deus mais vai querer se revelar para você, se você quiser. É nesse momento que nós temos a nossa fé provada. Se é que nós temos a fé? Qual é a profundidade da nossa fé? É nesse momento que, em vez de fugir como Jonas fez, então eu quero pensar nisso. Você se decida. Você decida. Eu quero saber quem eu sou. Eu quero parar de fugir do meu propósito. Eu quero entender o que Deus tem para a minha vida. Eu quero parar de atrapalhar os planos de Deus. Porque às vezes a gente faz isso, sabia? Às vezes a gente atrapalha os planos que Deus tem para a vida da gente. A gente deixa de cumprir os propósitos que Ele tem porque a gente está sendo desobediente, teimoso como Jonas. Jonas teve que sofrer tudo aquilo para perceber que obedecer era melhor, era mais fácil. Então, em vez de fugir, nós podemos nos lançar aos pés da cruz, nós podemos nos lançar na presença de Deus e sinceramente dizer: Senhor, o que você tem para a minha vida? Quem eu sou? Eu sou verdadeiramente salvo? Eu estou indo para a igreja só porque os meus pais me disseram que é o caminho certo? Ou eu creio que é o caminho certo porque eu vejo que a fé dos meus pais é real, mas eu quero saber qual é a minha fé, quem eu sou, quem eu sou em Deus. Então, nesse momento de se colocar diante de Deus, você pode ter certeza que Ele vai se revelar para você, vai mostrar quem você realmente é, e você pode sair mais firme e mais convicto. Nesse momento da minha crise, que eu confessei a Jesus com 11 anos e depois aos 16 eu tive esse momento de crise, que eu pedi a Deus para me revelar se eu realmente era salvo, se eu realmente, quem eu realmente era, se eu estava indo para a igreja só por ir. E Deus me mostrou que eu era realmente salvo, mas que as raízes que eu tinha eram como essa árvore aqui. O que vocês acham que é mais fácil? Arrancar uma árvore, uma plantinha assim, com as raízes assim, ó, bem pequenininhas, ou arrancar uma árvore que tem umas raízes profundas, que alcançam os lençóis freáticos, que está ali pegando todos os nutrientes do fundo do solo, que já cresceu metros e metros e está dando frutos. O que é mais fácil? A gente arrancar do chão um brotinho desse ou uma árvore enorme? O que é mais fácil? A gente puxar isso aí? O brotinho. E aí, naqueles grandes meses de crise, quando eu finalmente me coloquei, sinceramente clamei aos pés da cruz diante de Deus, Deus me disse que eu era um brotinho. Que as tempestades, que o vento forte veio, a dúvida, o medo, a angústia vinham sobre mim e eu ficava aterrorizada. Aquilo não me deixava nem dormir pensando quem eu era. Então Deus me disse que a minha fé era como esse brotinho, que qualquer vento podia ser arrancado, podia doer, podia sofrer, mas que se eu fosse uma árvore grande, uma árvore com raízes profundas em Deus, o vento poderia balançar, poderia incomodar, mas eu não seria abalada. Então, quando eu clamei a Jesus,
Jesus sobre quem eu era, ele me disse que eu era dele, mas que eu ainda era um brotinho. Que as raízes desse brotinho significavam a profundidade da minha fé, a profundidade do meu relacionamento com Deus. E eu aprendi que eu ainda precisava me desenvolver muito e criar raízes profundas. E graças a Deus, o Senhor, o Espírito Santo me ajudou a me desenvolver. E hoje eu não sou mais esse brotinho frágil. Hoje não é mais qualquer dúvida, qualquer medo, qualquer vento que balança, que me abala. Porque o Espírito Santo, dia após dia, tem me ensinado, através das disciplinas espirituais, a partir de desenvolver um relacionamento pessoal com Deus, de oração, de leitura da palavra, de ir para a igreja, de ter comunhão com os irmãos e, acima de tudo, conhecer Jesus, conhecer Deus intimamente. Não só de ouvir falar, não só de ir para a igreja, não só de saber que os meus pais são crentes, mas de eu saber, eu sei quem eu sou, qual é a minha fé, para onde eu vou quando eu morrer. O que antes me angustiava, me deixava sem dormir pensando o que aconteceria quando eu morresse, estaria diante de Deus. Agora me dava paz, e graças a Deus, se eu morrer, eu vou estar diante de Deus, justificado pelo sangue de Jesus, salvo e liberto dos meus pecados. Então, o que eu quero dizer para vocês é que no momento de fé, no momento que vocês passaram, estão passando, ou já passaram por uma crise de identidade, uma crise de fé, é que vocês não fujam desse sentimento, que vocês queiram resolver logo de uma vez por todas, se jogar, se lançar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não quero mais viver isso. Eu não quero viver sabendo quem eu sou, eu quero saber vivendo qual é o meu propósito, eu quero saber o que o Senhor tem para mim, eu quero saber se o Senhor é real mesmo. Nesse momento de angústia, eu pensei: meu Deus, a vida não faz sentido. Foi um momento que eu percebi, como Salomão, a vida debaixo do sol não faz sentido. O que adianta eu conquistar ter a profissão dos sonhos, ter o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, a viagem dos sonhos, se no fim eu vou morrer? E vai acabar tudo. Então, o que adianta viver se tudo vai acabar na morte? A vida, não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas foi a partir disso que eu comecei a pensar sobre a minha vida, sobre quem eu sou. E aí eu pensei: a única coisa que pode fazer sentido no mundo é Jesus, se Jesus é realmente real ou não. Porque eu não conhecia Jesus profundamente, as minhas raízes eram muito frágeis, eram muito delicadas, e qualquer vento podia balançar ela. E aí eu me coloquei à prova diante de Deus e disse: Senhor, se isso é real mesmo, se revela para mim, revela quem eu sou. E foi quando Ele me revelou que Ele é real e que eu era apenas um brotinho diante da grandiosidade de crescer nele. Então, se você está passando por esse momento, já passou como eu, que você possa decidir sair dessa situação, se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, me mostra se tu é real, me mostra o que o Senhor tem para mim, de uma forma sincera. Você sabia que Deus se revela, Deus tem prazer, o maior interessado nisso é Deus, em mostrar os planos que Ele tem para você, se mostrar o quanto Ele te ama, o quanto Ele quer te salvar. Então, se você se jogar aos pés da cruz, Ele vai te revelar tudo isso. Então, se você ainda não escolheu o caminho certo, o caminho para a sua vida, quem você quer ser, se você está aí na decisão, na indecisão de escolher o caminho de Deus nessa vida, de ir para a igreja, ou seguir o seu próprio caminho, o caminho dos seus amigos, conhecer o mundo lá fora, assim como o filho pródigo fez, eu queria dizer para vocês que esse momento é um ponto de decisão. Para mim, esse foi um ponto de decisão na minha vida. Quando eu realmente fui entender quem eu verdadeiramente era. Muitos de vocês aqui cresceram na igreja, né? Como vocês levantaram a mão. Vocês tiveram pais crentes, vocês entenderam o Evangelho, vocês conhecem a Bíblia, vocês entenderam que a salvação é individual. Vocês já sabem tudo. Só falta vocês escolherem o que vocês querem ser. O que vocês querem ser. Então, vocês já entenderam que Jesus é o Salvador, que a salvação é individual, que a felicidade verdadeira só existe em Jesus, que vocês já viram o que deu lá na desobediência de Adão e Eva, já sabem que Salomão avisou que a vida debaixo do céu não vale a pena, que o filho pródigo já avisou que curtir o mundo afora não vale a pena, o Jonas já avisou que não adianta fugir, que no final o caminho de Deus é o que está certo mesmo. Então só nos resta sermos sábios e escolhermos o caminho verdadeiramente certo. Então, nessa fase, vocês provavelmente estão vivendo
esse momento de escolha, de ser atraído pelos prazeres momentâneos, das propostas que o mundo oferece, de quem você pode ser, aquilo que você pode alcançar, de ter amigos que fazem o que querem, de ir para as festas, de ficar com os meninos ou meninas que você quiser, sem se preocupar se isso é certo, se isso é errado, se o que o seu pai vai ser, sua mãe vai pensar sobre aquilo. E vocês já foram avisados sobre o que é certo e o que é errado segundo a palavra de Deus. E esse é o momento de decisão, porque nós já somos convencidos. Acredito que todos vocês já foram convencidos de que o verdadeiro caminho é o do Senhor. E que a verdadeira felicidade é ter a presença de Deus e a salvação de Jesus, né, Gabi? Então esse é um ponto de decisão. Se vocês ainda não decidiram, eu queria que vocês refletissem sobre quem vocês querem ser. Que vocês têm diante de vocês aí dois caminhos, como nessa imagem. O caminho largo, o caminho fácil, o caminho agradável, aparentemente, popular, que todo mundo faz o que quer, você pode seguir o seu próprio caminho, mas que ao final você sabe que leva à perdição. Ou você pode seguir pelo caminho estreito, que aparentemente tem algumas renúncias, algumas dificuldades, mas que você sabe que no final ele leva à vida eterna. E a escolha é totalmente sua. E todos nós passamos por essa fase de decisão. E um dia, quando vocês forem mais velhos, vocês vão olhar para trás e pensar, exatamente nesse momento aqui, naquele dia eu tive a oportunidade de tomar tal decisão, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo. Imagina Jonas pensando, se eu não tivesse pegado o barco para o caminho errado, o filho pródigo pensando, se eu não tivesse desobedecido, querendo sair de casa, se Salomão pensando, se eu não tivesse gastado todo o meu tempo correndo atrás do vento, tudo aquilo que eu queria fazer. Esse é o momento de vocês agora. Esse é o momento de vocês. Um dia vocês vão, no futuro, pensar aquela época que eu era jovem, que eu era adolescente, que eu estava na casa dos meus pais, que eu estava num momento de decisão, que eu podia escolher o caminho que eu queria seguir. Então, eu queria que vocês tivessem essa consciência de que o eu de vocês agora e o eu de vocês de futuro vão ter assim, uma conexão de pensar exatamente nesse momento que vocês estão vivendo agora. E que vocês possam ter sabedoria na escolha de vocês. Porque hoje, todos nós que estamos aqui temos exatamente a mesma oportunidade. Nós estamos na igreja, conhecemos o caminho certo, e aí no futuro vocês vão pensar, eu escolhi o caminho da igreja, mas a Sara escolheu outro caminho. E hoje nós temos aí 30 anos, nós estamos em outra fase, nós escolhemos caminhos diferentes, e assim como a gente falou no início, aqueles que seguem o caminho de Deus, que escolhem o caminho da obediência, vão colher muitos frutos de bênçãos. Lembra do que a gente falou no começo, do primeiro mandamento com promessa? Que honra pai e mãe vai viver uma vida longa na terra. Então, daqui no futuro, vocês vão ver frutos daquilo que vocês estão plantando agora. As sementes que vocês estão escolhendo plantar. Se é a semente da rebeldia, se é a semente do medo, se é a semente da obediência, se é a semente de conhecer Jesus, de saber quem você realmente é, qual é a missão que ele tem para a sua vida. Então, daqui uns anos, vocês vão lembrar do seu eu de agora. Então, tenham responsabilidade com o eu de vocês no futuro. Porque esse é um momento de escolha, de decisão. E eu, como eu já falei, eu cresci na igreja. E eu lembro que tinha um coleguinha que cresceu junto comigo na igreja. Eu ia pro retiro, ele sempre estava lá. A gente pulava corda, era legal, né? Brincar no retiro. Intervalo. A gente tinha algumas memórias, assim, como no culto de criança ele estava também, eu estava. Eu sempre via ele nas programações. A gente cresceu na igreja. Eu cresci na igreja, ele cresceu na igreja. E aí, quando eu tinha lá por volta dos 16 anos, eu recebi uma notícia. Era retiro. E eu recebi uma notícia no celular. Aquele menino morreu. Ele era carnaval, ele tinha saído com os amigos, bebeu, foi dirigir, sofreu um acidente, bateu a cabeça e morreu. E
E eu fiquei horrorizada com aquilo. Eu fiquei, meu Deus, eu cresci na igreja com aquele menino. Eu estava assim, igual a Sara e a Beatriz, estão aqui, ó, um do lado do outro. Eu via ele nos cultos de criança, ele ouviu a palavra, ele ouviu o evangelho, ele, assim como a gente está vendo agora, a gente teve a mesma oportunidade, a gente teve o mesmo poder de decisão. Por que ele escolheu esse caminho? Ele escolheu o caminho da morte, ele escolheu estar distante de Deus, e eu fiquei muito triste, muito horrorizada com aquilo que ele escolheu ser, com aquelas escolhas que ele fez. Ele não escolheu o caminho de Cristo, e eu fiquei profundamente triste por saber que aquele tinha sido o fim dele, porque nós tivemos a mesma oportunidade de escolher o caminho certo, e infelizmente ele não escolheu os caminhos de Deus. Ele plantou outras sementes e colheu outros frutos. Então, da mesma forma, nós temos o poder de escolher agora. Eu queria que vocês refletissem. Quem é o amigo que vocês querem ser? O amigo que vai seguir nos caminhos de Deus, que vai crescer em obediência ao Senhor? Ou vai ser aquele amigo que depois os irmãos da igreja vão pensar, meu Deus, aquele jovem, o que ele está fazendo? Ele está na festa, ele está se drogando, ele está com umas amizades, ou ele está distante de Deus, ele se tornou um homem muito famoso, um homem muito bem sucedido, mas ele está longe de Deus, ele tem vazio no coração dele, ele ainda não se encontrou de verdade, ele não sabe quem ele é, para onde ele vai depois da morte. Eu queria que vocês refletissem, pensassem no eu de futuro de vocês. Quem eu quero ser no futuro? Como é que eu vou ser lembrado pelos meus amigos? Porque hoje nós estamos aqui na mesma situação, no momento de escolha, no momento de decisão. Então eu queria que vocês refletissem sobre isso. Que nós estamos nesse momento tendo a mesma oportunidade que vocês possam escolher o caminho certo. Se vocês escolherem o caminho certo, é bem provável que você sofra, não sei, bullying na escola, ser rejeitado por algum coleguinha, sofrer algumas coisas ruins que os cristãos sofriam. Paulo não perseguiu os cristãos, vocês podem ser perseguidos, vocês podem ser rejeitados pelo mundo, mas podem ter certeza que muito pior é ser desprezado por Deus. Então, assim como o homem que encontrou o tesouro escondido, deixar tudo para trás só para possuir a presença de Deus, de saber viver em paz, saber que realmente você é para onde você nasceu, para onde você vai depois da morte. Esse é um momento de decisão, talvez assuste alguns dizer isso, mas é a realidade. Nós temos o poder de decidir isso. Deus nos deu a escolha, assim como deu para Adão e Eva e eles escolheram o caminho da desobediência, nós podemos ser sábios hoje e escolhermos o caminho certo. Então, muito pior é ser desprezado por Deus. Então, esse é o momento de escolha. Qual é o caminho que você quer seguir? De agradar ao mundo, de agradar a Deus, de viver a própria vontade, o seu próprio plano, ou de conhecer realmente Deus e para que Ele criou você? Você já viu as pessoas dizerem aí, aproveita a vida, viva tudo que você tem para viver, o importante é o agora, o que importa é ser feliz, siga o seu coração. Esse é um conselho que o mundo dá, não é verdade? E vocês sabiam que isso, de certa forma, não é um conselho mundano? Que a Bíblia diz isso? Aproveite a vida. A Bíblia diz isso. Alguém pode ler esse versículo para mim? Anania, tu pode ler bem alto? Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que cheguem os maus dias e nos faz os sementes deles não tenham contentamento. Olha esse conselho que a Bíblia está dando. Se eu não me engano, foi Salomão que deu esse conselho, um homem que teve muita sabedoria. Então a Bíblia está dizendo, aproveite a sua vida, se lembre do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que você seja um velhinho gaga que olhe para trás e diga, eu não tive nenhuma felicidade no que eu fiz. Assim como Salomão disse, eu olhei para trás tudo que eu fiz com as minhas mãos e eu vejo que foi tudo inútil, que foi tudo correr atrás do vento. Imagina que tristeza uma pessoa ter a oportunidade de viver aí 70, 80 anos e olhar para trás e ver que tudo foi inútil. Um dia como eu já falei para
pessoa para entrevistar. E é um homem muito famoso, muito inteligente. Ele era um psicólogo, psicanalista, um currículo dele enorme. E eu queria muito entrevistar ele. A ceia, quem vai ser ela? Gente, quem quiser ir para a ceia pode ir, os que não ceia podem permanecer aqui, tá bom? Não tem problema. A gente está terminando. Ok? Então, eu estava entrevistando, eu queria muito entrevistar esse homem, eu enviei um e-mail para ele dizendo, olha, você é uma pessoa ideal que eu estou procurando para essa entrevista, você é muito inteligente, eu ouvi matérias de você falando sobre o assunto que eu estou pesquisando, você é um homem muito capacitado, eu quero muito que você faça parte do meu livro dando essa entrevista para mim. E aquele homem me respondeu, e sabe o que ele disse? Ele disse, Priscila, o seu livro é muito interessante, a sua pesquisa é muito boa, e eu gostaria muito de fazer parte dela. Mas hoje, eu já estou com muita idade, eu estou ficando muito velho, ele já tinha mais de 60, 70 anos. E eu estou vivendo um processo de revisão de vida. Isso está me abalando muito, e eu não sou capaz de te ajudar, eu sinto muito. Gente, vocês têm noção do que é isso? O homem tinha simplesmente o melhor currículo de todos, a pessoa mais inteligente para falar, para me dar a entrevista que eu precisava, e ele disse, eu não posso te ajudar, porque a vida que eu vivi durante todos esses anos está me causando uma crise, e eu não sou capaz de te ajudar no momento. Ele não era capaz de me dar uma entrevista, de tão grande era a crise existencial que ele estava vivendo, de ser um idoso, de ser um mundo aclamado pelos homens, inteligente, de vários prêmios, e ele estava olhando para trás, para a vida toda que ele viveu, e ele estava falando como Salomão, não valeu a pena. Eu estou em crise, eu não sei o que eu vivi, eu não sei o que eu fiz, o que eu fiz na minha vida, eu não sou capaz de te ajudar nessa entrevista porque eu estou em crise. Eu não sei o que eu fiz durante todos esses anos na minha vida, e eu fiquei profundamente triste por aquele homem, um homem tão aclamado, tão prestigiado, tão inteligente, não era capaz de me ajudar numa entrevista, porque ele estava vivendo uma crise. E eu não quero que vocês tenham essa crise. Eu não gostaria, eu já vivi ela quando era mais nova, e eu nasci aos pés de Jesus, e ele me mostrou que ele era real, ele me mostrou quem eu era. Então vocês estão tendo essa oportunidade agora de viver uma vida que realmente vale a pena, de aproveitar a vida. É o conselho que Deus dá. Não tem vida melhor do que a vida que Deus tem preparado para vocês. Vocês sabiam que existem dois planos de Deus para a vida de vocês? Existe o plano geral, ele deseja que todos vocês cheguem ao conhecimento da verdade, que vocês aceitem a Jesus como Salvador, que vocês cresçam na graça do conhecimento, que vocês preguem o Evangelho para toda criatura. Esse é o plano de Deus para todos vocês. Existe um plano específico de Deus. Existe um plano que Deus tem só para a vida da Beatriz. Existe um plano que Deus tem só para a vida do Samuel. Existe um plano que Deus tem para a vida da Giovana. E é um plano que não existe nenhum outro igual. Ele é personalizado. Deus escreveu uma história sobre cada um de nós. E aquele homem, ele tinha chegado no fim da vida dele e ele não sabia quem ele era, mas a verdade é que Deus tinha um livro escrito sobre a vida que Deus tinha para a vida dele. E ele não seguiu aquele livro. E ele chegou ao fim da vida dele angustiado de perceber que a vida dele não valeu a pena. Deve ser muito triste você estar sentindo que a sua vida está acabando, que você é um idoso, e de que a sua vida não valeu a pena, de que você construiu grandes coisas. Foi um homem muito inteligente, muito premiado, mas que não valeu a pena. Então, esse é o conselho que, na verdade, a Bíblia dá. Aproveite a sua vida, aproveite a sua juventude, aproveite enquanto tem ar nos seus pulmões. E a verdadeira felicidade é conhecer a Deus, é conhecer os planos que Ele tem para a sua vida. A juventude, ela é uma fase muito especial, que passa mais rápido do que a gente imagina. E um dia desses eu estava aqui igual vocês, na escolinha, com um outro colega que eu falei agora há pouco, que faleceu. E agora eu já tenho 24 anos, eu estou aqui falando de algo que eu vivi, falando de algo que Deus me tirou, que Deus me salvou, que Deus me mostrou os planos dele para a minha vida. Ele me mostrou, eu era uma pessoa perdida, eu não sabia quem eu era. Deus me mostrou, você é minha filha, você precisa crescer em Deus. Eu tenho planos para você, eu não sabia quem eu ia ser. Deus me mostrou
árvore que dá frutos. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês, que vocês aproveitem ao máximo a sua juventude, que vocês tenham sabedoria na escolha de vocês, de saber que esse é um ponto de decisão, que daqui a uns anos vocês vão olhar um para as vidas dos outros e ver que vocês escolheram caminhos diferentes. E eu espero sinceramente que vocês tenham escolhido o caminho de Deus e que vocês vivam os planos que Deus tem para a vida de vocês. Deus tem planos maravilhosos, vocês podem conhecer a Deus e fazer outras pessoas conhecerem a Deus também. Eu jamais imaginei estar aqui hoje falando aquilo que Deus falou da minha vida. Eu jamais imaginei ter uma profissão, escrever um livro. Isso eu jamais imaginei. Imagina só o que Deus tem para a vida de você, Gabi, Gabriel, Lia, Rubinho, Samuel, todos vocês. Deus tem planos maravilhosos que vocês, pela própria força, pelo próprio entendimento de vocês, jamais conseguirão alcançar. Mas é isso que Ele tem para vocês. E você, que já encontrou o caminho, agora é hora de ir mais fundo. Se você já está decidido qual é o caminho certo, você já sabe o caminho que tem a trilhar, que eu posso garantir, a Bíblia garante, é que você tem uma grande aventura pela frente. Que Deus tem planos maravilhosos para você, que Ele promete uma vida de abundâncias na presença de Deus. Que Deus tem reservado coisas maravilhosas, um plano específico para a sua vida, que só você pode viver esse plano. Que você possa descobrir qual é isso cada dia mais, que você possa ter certeza que você pode impactar a vida de outras pessoas. Eu só precisei dizer sim ao Senhor, eu só precisei me entregar a Ele. E então eu descobri que conhecer a Deus é como um oceano. Quanto mais você mergulha, mais você vê que Ele é mais profundo, mais profundo, mais profundo. E que você pode ir muito além, que tem muito mais a conhecer. Então, você que já encontrou o caminho, o conselho é: vá mais fundo. Desenvolva-se, saia do seu comodismo. Só assim você vai descobrir o que o Senhor tem para você. Se você tem desejo de saber o que Deus quer para a sua vida, dentro da igreja, o seu ministério, o seu chamado, evangelize, busque conhecimento, se ofereça para ajudar na salinha das crianças, aprenda um novo instrumento. Só assim você vai saber o que Deus quer para você. Se você sair do seu comodismo e também aquilo que Deus já nos prometeu nas Escrituras. Deus prometeu o batismo no Espírito Santo. Alguém aqui já é batizado no Espírito Santo? Glória a Deus. Aqueles que ainda não receberam, vocês podem ter certeza. Existe, por exemplo, é como se tivesse uma encomenda que Deus mandou para você e que está lá no correio. É de ser. Mas você tem que ir lá buscar. Não vai chegar na sua casa. O batismo no Espírito Santo e todos os outros presentes, bênçãos espirituais que Deus tem para te dar, já está garantido para você. Você só precisa buscar. Então Ele tem um batismo, Ele tem os dons espirituais, Ele tem muito discernimento para dar para todos vocês que já encontraram o caminho. Que você agora é hora de se desenvolver. Então leia livros, aprenda com os irmãos mais experientes, construa memórias. Vamos fazer diferente de Salomão, vamos fazer diferente daquele homem que eu tentei entrevistar, de viver uma vida que realmente vale a pena. Nós temos uns aos outros, nós temos a igreja, nós temos as escrituras, nós temos livros que nos ensinam sobre como devemos viver, nós temos os nossos pais que podem nos orientar nas escrituras, e nós podemos ter certeza que tudo isso vai colaborar para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos, porque aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então Deus não tem um livro escrito sobre você e ficou pela metade, não. Ele tem um livro escrito sobre a sua vida. O plano que Ele tem para a sua vida é um plano completo de começo, meio e fim. E Ele é fiel para completar essa obra na sua vida. Então lembre-se, sempre que você tiver um medo, uma crise, vá aos pés de Jesus. Não fuja, não faça como Jonas, não se lance ao mundo como fez o filho pródigo. Ele já nos avisou que não vale a pena, que é como correr atrás do vento. Então, lembre-se, sempre se ponha aos pés de Jesus, até que Ele
saber está escrito aqui. Ele nos deixou a palavra à nossa disposição para nós aprendermos o que devemos fazer para sermos a pessoa que Ele quer que sejamos. A Priscila que Ele quer que eu seja, está tudo escrito aqui. Eu só preciso seguir o manual. Eu fui feita por Deus. Ele é o Criador. E Ele deixou um manual de instruções de como eu devo agir. Da mesma forma é na vida de cada um de vocês. Então, nesse momento, nós encerramos, nós vamos orar. E eu queria perguntar se tem alguém aqui que, assim como eu, compreendeu um dia, né, a palavra de Deus, o caminho certo, que já está convencido de que só Jesus é o Salvador, que racionalmente gostaria de tomar essa decisão de aceitar Jesus como seu Salvador, de escolher o caminho do céu. Haveria alguém que ainda não tomou essa decisão e gostaria de tomar? Amém. Então nós vamos orar para que nós possamos cada vez mais fundo, e aqueles que ainda não tomaram a decisão, que possam refletir sobre tudo que nós falamos hoje, que nós possamos viver uma vida que vale a pena, que nós possamos